A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, amigos DXistas. Sábado, dia 13 de março de 2021. Sou o Cassiano Alves Macedo e o programa é o Encontro DX. Um programa voltado para o mundo do rádio com destaque para as ondas curtas. Nesse programa vamos fazer uma síntese do que aconteceu nas ondas curtas em 2020 e também vamos trazer a primeira parte da entrevista que meu amigo Ulisses Galetti fez com meu amigo Denis Zogby. Esperamos que o programa seja do seu agrado e esse programa é o de número 1574. Mundo DX. Mundo DX. Nesse programa vamos abordar mais uma vez o ano de 2020, um ano que sem dúvida podemos considerar emblemático na história da humanidade. Muitas pessoas, amigos e conhecidos partiram, infelizmente. Surgiram verdadeiros heróis dentro dos hospitais e um desafio grandioso para a ciência, que foi encontrar num curto prazo de tempo uma vacina para salvar vidas. Já nessa abertura fica a nossa homenagem aos que partiram e aos que trabalham no combate a essa pandemia. No campo das ondas curtas, houve uma colaboração muito bonita no início do ano de 2020, entre a RAI, Rádio Difusão Argentina, com a Rádio Taiwan, com programas sobre pandemia, programa bastante instrutivo. E a Rádio Taiwan, por sua vez, que não transmite em português, voltou a transmitir em espanhol durante 30 minutos em ondas curtas, o que significa que as ondas curtas têm fôlego, têm importância. Afinal, ela tem uma grande vantagem diante de governos autoritários e antidemocráticos. Um exemplo foi o que aconteceu lá em Mianmar. Vejam que as ondas curtas puderam entrar tranquilamente lá. Eu não estava lá, óbvio, né? Mas eu digo, a internet foi bloqueada. As ondas curtas podiam e podem entrar. As ondas curtas, como eu disse, não pode ser facilmente interrompida, o que acontece com a rádio via internet, infelizmente. E voltando à RAI, a Rádio Difusão Argentina, por sua vez, ela continua firme nas ondas curtas, transmitindo inclusive em nosso idioma português, e pediu que os ouvintes enviassem uma saudação para todos os ouvintes, comentando sobre como estavam passando a quarentena. Isso também no primeiro semestre de 2020. A ideia dessa atividade foi da jornalista do Serviço Brasileiro, Julieta Galvão, que morou no Brasil e fala muito bem o nosso idioma. A emissora indiana All India chegou em março a suspender todas as emissões para o exterior, isso no início da pandemia. Durante alguns meses ela deixou de transmitir ondas curtas, mas já voltou. A emissora dinamarquesa WMR voltou ao ar em abril na frequência de 5.840 e 15.790 kHz, com destino na Europa. Mais informações podem ser obtidas no site da emissora. Coloca no buscador WMR Radio, ou seja, WMR Rádio. Os amigos radioescutas relatam também que no ano de 2020, a emissora religiosa WLC voltou a transmitir em português em 9.330 kHz. Volta da transmissão em português ondas curtas da emissora religiosa WLC em 9.330 kHz. Mas notícias de encerramento em ondas curtas voltaram com a voz da República Islâmica do Irã, informando que deixará as ondas curtas ainda nesse ano. No âmbito do Brasil, a empresa brasileira de comunicações começou os testes com o DRM, o que não deixa de ser um alento para todos nós que gostamos das ondas curtas. O DRM, o rádio digital, permite transmissões em ondas curtas, ao contrário de outros sistemas que são chamados digitais. A Rádio Nacional da Amazônia, que esteve com boa parte do ano sem transmitir em 6.180, voltou a operar, lembrando que a emissora também transmite em 11.780 kHz. Por último, uma notícia triste do mundo da radiodifusão argentina, que foi o fim da Rádio Clarim, emissora histórica que foi inaugurada em Buenos Aires em 1958, onde tocava músicas folclóricas e tango. O Mr. Kilohertz está aqui do meu lado dizendo, né, Mr. Kilohertz, que foi nessa emissora que cantou o grande mestre da música argentina, do tango, né, Carlos Gardel. Diz o Mr. Kilohertz também aqui que eu esqueci de informar que a Rádio Argentina, ou melhor dizendo, que a Argentina, né, Mr. Kilohertz, comemorou 100 anos da sua primeira transmissão em 2020.
Essa então foi uma síntese dos acontecimentos do ano de 2020 aqui pelo programa Encontro DX. Programa Encontro DX, 34 anos no ar, trazendo informações do mundo do rádio e das ondas curtas para você. Vamos chamar agora a participação dos nossos colaboradores, que são os clubes que prestigiam o Encontro DX, além de outros amigos que têm as suas especialidades. Eu começo com o DX Clube do Brasil. Alô, prezados ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Em Natal, Rio Grande do Norte, Flávio Romero captou, no último dia 3 de março, às 2h57 no tempo universal, ou seja, às 22h57 no horário de Brasília, uma transmissão de testes desde Wolverhampton, no Reino Unido, pela frequência de 6.090 kHz. Trata-se de um teste da Network Rail, com músicas e anúncios na voz do engenheiro. Ouçam a seguir o áudio que o Flávio gravou. E a National Unity Radio é uma emissora que transmite programas em coreano destinado aos ouvintes da Coreia do Norte. Ela usa um transmissor localizado em Tansui District, em Taiwan. As emissões ocorrem entre 21 e 22 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 19 horas no horário de Brasília, em 5.985 kHz. Aqui em Porto Alegre, Carlos Latuf captou a emissora em 27 de fevereiro, às 18 horas e 18 minutos no horário de Brasília, com ótima sintonia, conforme o áudio que ele gravou e reproduzimos a seguir. 이제 그 70년의 천대만대를 함께 살렵니다. 여기 서로가 공감하고 함께 부르는 노래가 있습니다. 이 한 곡의 노래가 들려진다면 더 이상의 아픔은 없을 겁니다. 남북이 함께 부르는 노래 백지영이 총 맞은 것처럼 노랫말을 먼저 소개합니다. 총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어. E no domingo 28 de março, inicia um novo período de emissões radiofônicas em ondas curtas. Como lembramos sempre neste boletim, algumas emissoras internacionais aproveitam a ocasião para mudar horários e frequências. A Rádio Exterior da Espanha já anunciou seu novo esquema de emissões. Por exemplo, as transmissões em espanhol para a América do Sul de segundas a sextas-feiras irão ao ar entre 18 e 2 horas no tempo universal, na tradicional frequência de 11.940 kHz. Já nos sábados e domingos, esta frequência estará no ar entre 14 e 22 horas no tempo universal. Também neste novo período de transmissões, a KBS World Radio da Coreia do Sul irá mudar de frequência na transmissão em espanhol para a América do Sul. A emissora deixará 9.605 e passará a utilizar 11.880 kHz. Lembrando que a emissão vai ao ar entre 1 e 2 horas no tempo universal. E agora a última informação. No mês de novembro próximo, o programa Encontro DX estará comemorando 35 anos no ar. 2021 também marca os 70 anos de atividades da Rádio Aparecida. Para comemorar a data, a direção da emissora está lançando um cartão QSL eletrônico com imagem e logotipo da Rádio Aparecida. Os informes de recepção devem ser enviados para o e-mail encontrodx@gmail.com. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Uma colaboração do DX Clube do Brasil. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Construção de um sítio de antenas, que consiste na montagem de uma antena para cada faixa de ondas curtas. Tendo esta ideia como impraticável, restam ainda 3 sugestões. A primeira seria a colocação de circuitos paralelos
TAPS em certas posições da dipolo, entre em ressonância em diferentes frequências. Esse método apresenta uma desvantagem, que é a cobertura de uma gama muito estreita de frequências. E por esta razão, ela somente pode ser usada para a sintonia de uma frequência muito específica, mas não cobrir toda a faixa. A segunda sugestão seria a construção de uma dipolo multibanda, que consiste com um centro em comum para o fio de baixada. O terceiro método é inserir um acoplador de antena entre a antena de algum tamanho e o receptor. O acoplador pode ser sintonizado em uma determinada faixa e todos os outros sinais indesejáveis serem descartados. Dipolo. A antena dipolo consiste de dois elementos colineares de mesmo tamanho, tendo no centro a alimentação ao receptor por um fio de baixada adequado, como já foi explicado anteriormente, quando falamos de equacionamento de antenas. Uma dipolo deve obedecer a seguinte equação: comprimento metros, 142,74 dividido pela frequência em megahertz. Para se determinar o tamanho total e real da dipolo, para a conexão com o receptor, o ideal é utilizar um cabo coaxial de 75 ou 70 ohms. Antena Windom. A antena Windom tem esse nome em homenagem ao seu inventor. É uma antena direcional e seu comprimento é de meia onda. Esta antena pode ser usada para uma gama muito grande de frequências, desde que o fio seja cortado para a frequência mais baixa desejada. Uma antena Windom, para cobrir todo o espectro de radiodifusão, de 120 a 10 metros, teria o seguinte cálculo: comprimento L igual 142,74 dividido por 2,4, igual 59,475 metros. A frequência adotada foi a de 2,4 MHz, que seria a menor frequência no espectro de radiodifusão, faixa de 120 metros. Se desejar, o dexista pode calcular a sua antena Windom para receber os sinais a partir de 3 ou 4 MHz na faixa tropical, ou até mesmo para 6 MHz, descartando assim a faixa tropical. É claro que esta antena terá uma performance menor do que uma antena dipolo convencional, que é a projetada para receber os sinais de uma única faixa ou frequência. O cabo de baixada da antena Windom deve ficar do lado da antena que fica mais próxima ao receptor, pois este cabo deve ter um comprimento mínimo. No exemplo, a distância a ser colocado o cabo de baixada seria de 19,825 metros. O cabo de baixada poderá ser o mesmo fio utilizado para a construção da antena, mas contando que ele seja encapado para evitar que o mesmo esbarre em superfícies condutoras e aterre a antena. No próximo programa, continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e, na sequência, eu tenho a participação da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A rádio digital vem registrando rápido crescimento na Suíça. A Suíça vem registrando rápido crescimento na migração para o rádio digital. Ainda de acordo com o Ofcom, o Escritório Federal de Comunicações da Suíça, a tecnologia DAB+, é agora o método de recepção de rádio mais usado no país. O país europeu planeja o desligamento do FM analógico para a partir do próximo ano. A transmissão terrestre de rádio poderá ser toda digital a partir de 2023. O rádio digital vem sendo amplamente adotado em diversos países, assim
como ocorre na Suíça, país onde a audiência tem sido bastante adepta à tecnologia. Ofcom, o Escritório Federal de Comunicações da Suíça, afirma que DAB+, é agora o método de recepção de rádio mais usado no país e que apenas 1 em cada 8 pessoas afirma que ainda sintoniza exclusivamente rádio FM. No outono de 2020, os ouvintes de rádio receberam uma média de 73 de 100 minutos de rádio por dia por meio digital. O uso de rádio digital, portanto, aumentou 24 pontos percentuais nos últimos 5 anos, disse, citando o relatório do Grupo de Trabalho de Migração Digital da Swiss Broadcast Corporation. Com 41%, DAB+, é o modo de recepção mais utilizado em todas as partes do país e em todas as faixas etárias. O uso por meio dos outros 2 canais de recepção digital, rádio na internet e TV digital, permaneceu praticamente constante, estabilizando em 32%, enquanto o uso de FM caiu 24 pontos percentuais nos últimos 5 anos, e agora está em 27%. Apenas 12 em cada 100 pessoas afirmaram que ainda ouvem rádio FM. A indústria de rádio da Suíça mudará totalmente de transmissão FM para transmissão digital via DAB+, em 2022 e 2023. Apesar disso, as emissoras só deixarão o analógico quando não houver relevância na faixa. O rádio digital no formato DAB+, continua em destaque na indústria devido aos seus avanços recentes na adesão e uso de tecnologia, projetando agora os próximos passos para o mercado. O assunto foi tratado durante a primeira edição virtual do World DAB, conferência que foi acompanhada por 200 participantes e contou com mais de 50 palestrantes. O rádio digital tem registrado avanço em países europeus e também na Austrália, onde a tecnologia já se encontra presente. É o que aponta um levantamento feito pelo World DAB, o qual mostrou que o rádio digital DAB+, continua avançando em alcance e uso. E agora temos uma nota de pesar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão aberta e lamenta com profundo pesar a morte do empresário e radiodifusor José Carlos da Silva Júnior, ocorrido no dia 5 de março em São Paulo. O presidente da Rede Paraíba de Comunicação, José Carlos, teve importante papel na formação do grupo de mídia que reúne as TVs Cabo Branco e Paraíba, além das rádios Cabo Branco FM e CBN João Pessoa e do Jornal da Paraíba. As empresas do grupo são responsáveis por levar a evolução técnica e editorial que marcaram a comunicação na Paraíba. José Carlos foi vice-governador da Paraíba de 1982 a 1986 e suplente senador de 97 a 99 e teve ainda destacada atuação como empresário no ramo de alimentos à frente do Grupo São Brás e diretor por vários mandatos da Associação Brasileira de Indústria do Café, a BIC. Aberto presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de José Carlos neste momento de dor. Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT e Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão. E finalizamos, temos uma mensagem que recebemos da Daniela Stesk, locutora da Voz da América, que está publicada no Rádio DX Brasil de março de 2021, boletim mensal da Associação DX do Brasil. Diz ela: hoje, dia 3 de janeiro, meu marido faleceu e vou sentir muitas saudades dele, principalmente das nossas conversas. Passávamos horas conversando sobre filosofia, amor, Deus, religiões, como viver bem. Antes de vir para os Estados Unidos, ele teve uma vida incrível no Brasil e na França, mas era muito modesto sobre isso. Ele tinha ótimas histórias para contar e um ótimo senso de humor. Ele era um cara gentil e serei eternamente grato por tudo que ele fez por mim e por seu amor. Descanse em paz, Renato Bittencourt. Comunicamos então o falecimento no último dia 3 de janeiro de 2021 do ex-locutor da Rádio Voz da América, Renato Bittencourt. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos no Encontro DX a participação direto da Paraíba da Associação DX do Brasil. E por último, do Pernambuco, vem a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical diariamente das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC em 9.955 kHz, das 12h30 às 13h UTC em 9.955 kHz e das 15 às 15h30 UTC em 6.005 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC em 9.490 kHz. A Rádio Progresso
transmite sua programação em idioma espanhol, das 0h30 às 4h UTC, em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol, de 1h30 às 2h UTC, em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol, via Rádio Miami Internacional, das 2 às 2h27 UTC, em 9.955 kHz, das 3 às 3h27 UTC, em 9.955 kHz, das 11h30 às 12h UTC, em 5.010 kHz, das 12 às 12h27 UTC, em 9.955 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol, das 0h às 0h UTC, em 5.025 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 UTC, em 7.305 kHz. A Rádio Vaticano também transmite sua programação em idioma português para a África, das 10h55 às 11h30 UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol, das 14 às 0h UTC, em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, das 0h às 14h UTC, em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Clube do Pará transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 4.885 kHz. A Rádio Brasil Central transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 11.815 e 4.985 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 9.820 kHz. A RAI Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol, via Rádio Miami Internacional, das 2h30 às 3h30 UTC, em 5.800 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português, das 16h30 às 18h30 UTC, em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol, das 18 às 18h30 UTC, em 7.280 e 9.730 kHz. Das 21 às 21h30 UTC, em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português, das 18 às 18h30 UTC, em 11.685 e 11.685 kHz. De segunda a sexta-feira, das 0h às 0h30 UTC, em 9.690 e 11.940 kHz. De terça a sábado, a Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional, de 1 a 1h30 UTC, em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC, em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, e das 22 às 22h30 UTC, e das 22 às 22h30 UTC, em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da Turquia
transmite sua programação em idioma espanhol de 2 às 3 horas UTC em 7.265, 7.280, 9.410 e 9.650 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e a Europa. A Antônia Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Ouvimos a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Vamos para o intervalo e voltamos instantes com mais Encontro DX. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, você que está na sintonia da Rádio Aparecida, nós estamos iniciando a segunda e última parte do Encontro DX e nós vamos direto falar de Digital Rádio Mundial DRM. É com você, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 13 de março de 2021. A tecnologia DRM, o Digital Rádio Mundial, é atualmente a única tecnologia capaz de digitalizar todas as bandas de radiodifusão brasileira e proporciona a transmissão de áudio digital de alta qualidade, inclusive nas bandas destinadas para radiodifusão na modulação AM, bem como na FM. Além disso, propicia a transmissão de até 3 estações mais um canal de dados em uma mesma frequência, sendo esse canal de dados capaz de transmitir imagens, textos avançados, o Journalline, página com textos e imagens, o Mote Website, bem como alerta de emergência, inclusive podendo ligar o aparelho de rádio se estiver desligado, em caso de calamidade pública. O DRM também pode ser empregado para a educação, propiciando interatividade e conteúdo aos alunos de diversos níveis de capacitação. No Brasil, o DRM foi recentemente testado pela Rádio Nacional, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em parceria com a Universidade de Brasília. Na primeira fase, no período de 25 de novembro de 2020 a 18 de fevereiro de 2021, com testes voltados para o norte do Brasil, visando a região amazônica, e na segunda fase, no período de 19 de fevereiro a 2 de março de 2021. Para comentar os testes envolvidos, seguimos com a segunda parte da entrevista com o engenheiro Ismar do Vale Júnior, coordenador de manutenção da Rádio Nacional. Entrevista gravada no dia 5 de março de 2021. As transmissões foram feitas em ondas curtas, porque é uma transmissão onde você tem um ponto de transmissão e uma área-alvo bem distante. Essa área-alvo é atingida por reflexão do sinal na ionosfera. E as ondas curtas, pelas suas características, produzem coberturas de longas distâncias. Para nossa surpresa, essa transmissão atingiu além das nossas expectativas. Nós havíamos feito os cálculos teóricos, mas não esperávamos atingir distâncias tão longas e com tamanha qualidade. A gente sabe que onda curta, ao se propagar pela ionosfera e até a ionosfera, tem um efeito estatístico. A gente não tem como frear a propagação da onda curta pela ionosfera. Se houver favorecimento devido aos íons das camadas, os sinais podem atingir distâncias que a gente nem imagina. Então, nossa surpresa foi ver o nosso sinal, uma transmissão feita com 1 kW, atingir cerca de 1 kW, dá 1 kW, 1.200 no máximo. Nós atingimos distâncias de 18 mil quilômetros, 15 mil quilômetros. Eu tenho um reporte da Nova Zelândia, onde um ouvinte, um rádio escuta, mandou
um reporte com medições, tá? Medições feitas com equipamento profissional, onde ele demonstra os níveis de recepção altamente satisfatórios. Lógico que a gente vai entender que foi uma benevolência, vamos dizer, entre aspas, da ionosfera, que permitiu esse duto, criou um duto e esse ouvinte pôde ouvir lá na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, só para vocês terem ideia, é do outro lado do mundo, tá? Se você pegar o globo, está lá do outro lado. Então, é muito distante. Então, nós tivemos surpresas agradáveis. Isso é uma surpresa agradável. Sabemos que isso é um ponto fora da curva. Mas, aqui no Brasil, de norte a sul, nós tivemos coberturas excelentes. Nós tivemos coberturas em vários pontos do sul, tá? Em várias cidades do sul e centro-oeste. Tivemos no norte e nordeste, nós não tivemos muito reporte porque não há uma grande quantidade de radioescutas nessas regiões. Mas a gente se considera satisfeito porque o pessoal da Universidade Federal de Roraima nos ajudou e a gente teve que enviar um receptor para lá. Eles fizeram monitoramento. Então, agora recebemos reportes do Canadá, dos Estados Unidos, vários locais. Então foi uma transmissão mais do que satisfatória. Ou seja, o que a gente conclui é que hoje, se um radiodifusor deseja cobrir uma área no Brasil, ele pode fazer uso de uma transmissão em qualquer lugar. Ele não precisa estar no local, ele pode estar em qualquer ponto do Brasil, fazer o dimensionamento de um sistema irradiante adequado e cobrir toda a região que ele tem interesse, usando um equipamento nacional de baixa potência. Porque vocês entendam que nós fizemos cobertura com 1 kW. É lógico que a gente não pode deixar de ressaltar que as antenas existentes na EBC são sistemas irradiantes de altíssimo desempenho, com alto ganho, foram construídas na época da Guerra Fria. Graças a Deus nós tivemos esse privilégio de ter essa construção desse parque aqui em Brasília. Então essas antenas, elas estão apontadas para todos os locais do mundo. Essa transmissão ela foi feita nessas condições, umas condições bem favoráveis de sistema irradiante, tá? Mas é possível o radiodifusor fazer isso se ele quer cobrir regiões de maior distância, fazendo uso de um serviço que é vizinho ao de onda curta, que é a onda tropical. A onda tropical, ela tem uma cobertura muito melhor, de maior alcance, melhor dizendo, do que uma transmissão em FM ou AM. E é um serviço pouco usado. Logicamente que eu estou falando de transmissão digital. Eu não posso recomendar ou sugerir que o radiodifusor vai fazer uso da radiodifusão em onda curta analógica, porque nós temos até dificuldade de ter receptores analógicos. Mas, para uma transmissão em sinal digital, caso o Brasil adote o padrão digital, iniciando pela onda curta, a onda tropical ela está vizinha, ela pode ser contemplada por isso. E eu quero lembrar que existem inúmeros canais de onda tropical disponíveis para uso das entidades. E a instalação da estação
passa a ser simples porque eu não tenho que depender dessas antenas que estão instaladas aqui em Brasília, porque essas antenas são caríssimas e de instalação complexas. Mas se você fizer uso de uma instalação em onda tropical, a instalação é bem mais barata do que a instalação em FM e tem uma cobertura bem mais ampla. Então, resumindo, o nosso teste serviu para chamar a atenção do radiodifusor e esperamos que o radiodifusor entenda que isso é vantajoso, que isso vai trazer benefício para o Brasil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar essas conclusões aqui. Boa noite para vocês. Bem, amigos, agradecemos a participação do engenheiro Ismar do Vale Júnior e seguimos na semana que vem com o nosso próximo programa. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTuber e Twitter. DRM, Rádio Inteligente para Todos. Obrigado, Francisco Bracini, pela sua colaboração. E para falar desse mundo maravilhoso do radioamadorismo, eu chamo lá do Rio de Janeiro o meu amigo Jackson. É com você, Jackson do CRAEM, Conferência do Radioamadores em Emergência. Olá, ouvintes do programa Encontro DX. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador, indicativo PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM, no programa Encontro DX. Hoje vou falar um pouco da faixa do cidadão no Brasil. O PX, né? A faixa do cidadão, ela é conhecida entre os operadores, né, de PX. Histórico do PX no Brasil. No Brasil, devido a obstáculos burocráticos e financeiros, a faixa do cidadão esteve distante da maioria dos brasileiros e só com a promulgação do Código Nacional de Telecomunicações em 1962 foi possível eliminar esses obstáculos. Hoje, a faixa do cidadão está inteiramente ao alcance de todos os brasileiros, desde que se enquadrem em suas normas e características sociais de operação. Criação da faixa do cidadão no Brasil. Em 1965, grupos de radioamadores e iniciantes de todos os estados do Brasil, fazendo uso de equipamentos de montagem própria, já operavam nas frequências de 27 MHz. Foram atraídos para essa banda devido ao baixo ruído de interferência estática comparados com as bandas de 40 e 80 metros. Eles eram reconhecidos provisoriamente pelo Serviço de Fiscalização de Radioamadores. Regulamentação da faixa do cidadão no Brasil. Em 18 de fevereiro de 1970, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria número 33 de 26 de janeiro de 1970, a tão aguardada regulamentação da faixa do rádio cidadão pelos operadores até então clandestinos, que eram auto-organizados com prefixos de experimentais e BX, inicialmente com 23 canais e mais 5 telecomandos, imitando a legislação americana e tendo seu uso destinado para fins profissionais e familiares. O uso familiar podia-se operar tão somente no canal do canal 2 ao canal 7 e o uso comercial do canal 8 ao canal 23. O canal de emergência era o canal 1. Em 1979, aos pedidos dos milhares de operadores desta faixa e aos presidentes de vários grupos organizados, uma nova portaria, a 01/80,
ampliava então para 60 canais o número de canais, sendo de 26.965 MHz, como é o canal 1, a 27.605 MHz, como era o canal 60. Objetivo da faixa do cidadão. O objetivo da faixa do cidadão é proporcionar comunicações em radiotelefonia de interesse geral ou particular e atender a situações de emergência, como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade. Potência. A lei permite uma potência máxima de 10 watts em amplitude modulada AM e de 25 watts para emissões em banda lateral singela, ou seja, SSB, com portadora suprimida. Linguagem do PX. De acordo com a norma 01A/80, em seu item 20, a linha D, proferir palavras ou expressões chulas ou em desacordo com a moral e os bons costumes é infração passível de cassação da licença da estação. Assim, deve o operador se exprimir respeitosamente e ser claro em suas palavras. Desta forma, existe a normatização de códigos internacionais de comunicações, como o Código Fonético Internacional e o alfabeto radiotelefônico. Frequências e canalizações. A distribuição de frequências e canalizações da faixa de 27 MHz para operação do Serviço Rádio do Cidadão, PX, é regulamentada pela Anatel através da resolução número 444 de 28 de setembro de 2006, segundo a qual a faixa de radiofrequência de 26.960 MHz a 27.860 MHz está dividida em canais com separação de 10 kHz entre as portadoras adjacentes. As frequências nominais das portadoras estão listadas em uma tabela própria na Anatel. Bom, pessoal, aí está a nossa querida faixa do cidadão. E hoje, no Brasil, temos um grupo grande de radiooperadores da faixa do cidadão, chamado Grupo Rádio Brasil Papa Delta. Hoje, nós contamos com 463 integrantes em todo o território nacional. Se não me falha a memória, parece que são 26 estados brasileiros, 23 no caso, 23 estados brasileiros, que já está coberto com operadores da faixa do cidadão. A frequência nossa de operação, que nós chamamos de frequência monitora, é 27.765 kHz. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos os ouvintes, desejo um bom final de semana e até o próximo programa. Francisco Jackson dos Santos, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Ouvimos a participação do Jackson falando sobre radioamadorismo aqui no programa Encontro DX. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. O Encontro DX Entrevista traz hoje a primeira parte da entrevista com o Denis Zogby. Entrevista essa realizada pelo nosso amigo colaborador Ulisses Galetti. Vamos lá então, Ulisses Galetti, com a entrevista. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galetti. Neste programa, iremos conversar com o radioescuta, DXista e pesquisador de instrumentação técnica voltada para o segmento da radioescuta, Denis Zogby, de São Paulo, capital. Muito obrigado, Denis, por participar deste programa. Boa noite. Boa noite, Ulisses. É um grande prazer estar contigo novamente
e quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Aparecida aqui no programa Encontro DX. É uma grande satisfação estar com vocês e eu espero que nós tenhamos uma conversa bastante interessante sobre o mundo do rádio. Denis, como foi seu início na rádio escuta? Eu comecei no mundo do rádio muito cedo. Ainda com 10, 11 anos, os meus pais permitiam que eu pudesse usar os receptores de rádio que nós tínhamos em casa. Era 1986, eu tinha meus 11 anos, e os meus pais permitiram que eu passasse então a usar um receptor de rádio que nós tínhamos na sala, de marca Geloso, fabricação italiana e valvulado. Ele está na família até hoje, inclusive. E naquele ano de Copa do Mundo, eu pude escutar pela primeira vez a Rádio Central de Moscou transmitindo em português para o Brasil. Eu fiquei encantado. Eu percebi que o rádio era uma ferramenta de possibilidades. Ele abria o mundo das comunicações e, é lógico, o rádio permite você viajar nas histórias, na política, na geografia. E para mim, muito jovem e curioso, eu queria muito conhecer tecnologia. Para mim foi uma surpresa e um presente muito grande a minha família permitir que eu pudesse fazer esse tipo de coisa dentro de casa e ainda mais sendo muito jovem. Fale sobre seu aprimoramento na rádio escuta. O meu aprimoramento no mundo da rádio escuta aconteceu aos poucos. Como eu era muito jovem, havia um mundo inteiro sobre comunicações que eu tinha que aprender. Eu aprendi que a propagação de rádios abria nas frequências mais altas no decorrer do dia, no final da tarde e parte da noite era aniliar nas faixas mais baixas e nas madrugadas as transmissões abriam nas faixas tropicais. Como nós não tínhamos nada técnico de divulgação naquela época, a coisa que eu mais procurei foi escutar os programas de transmissões de estações estrangeiras que transmitiam em português para o Brasil, e entre elas alguns programas que falavam sobre o mundo das comunicações. E o mais famoso e certamente marcou na história de muito radioescuta brasileiro era o programa Monitor DX, transmitido pela Rádio Suécia e apresentado pelo Carlos Hartmann. Haviam assuntos que eu não entendia absolutamente nada, mas aos poucos eu fui entendendo que o mundo da comunicação exigia algum conhecimento mais elaborado. Eu fui aprimorando as minhas técnicas. Eu já não escutava mais só no rádio valvulado. Eu tinha um antigo receptor motorrádio, fabricação brasileira. Eu tinha outros 2 rádios valvulados, cuja origem eu realmente não sei quais eram, mas eles eram muito mais sofisticados. E aos poucos eu fui aprimorando estas técnicas. Eu fui aprendendo que, tendo antenas de rádio melhores, eu teria melhor condições de recepção das estações mais fracas. Eu fui entendendo que aos poucos aprender línguas e conhecimento de geografia e história facilitava um pouquinho a nossa relação com as estações. Eu gostava muito de escrever para as emissoras, recebia seus materiais técnicos e aos poucos eu fui conhecendo outras pessoas que lidavam com rádio. Eu conhecia Júnior Torres de Castro, o capitão Basílio Baranoff, do CTA de São José dos Campos, e essas pessoas foram muito importantes na minha história, porque aos poucos foram me incitando para que eu pudesse estudar, conhecer mais, praticar mais e melhor o hobby e, lógico, voltar para a área técnica, que era o segmento que eu mais gostava. Como chegou a ser monitor de uma emissora internacional? No ano de 1988, a convite de um grande amigo da família, eu tive a oportunidade de estar em Aparecida no Encontro Brasileiro de Deixistas e Radioescutas, na época chamado de Embradex, e conhecer grandes ícones do mundo do rádio brasileiro, ouvintes como eu, pessoas muito mais experientes, e naquela ocasião eu pude ampliar ainda mais os meus conhecimentos. A convite de grandes pessoas que fizeram parte da minha história, como Júnior Torres de Castro, um grande radioamador brasileiro, o capitão Basílio Baranoff, de São José dos Campos, do CTA, uma pessoa muito próxima da minha família, eu fui conhecendo outras pessoas, e inclusive em edições futuras do Embradex, já em São Paulo, eu conheci o correspondente da Rádio Central de Moscou, Sergei Beldinsky. O Serviço Brasileiro da Rádio Moscou me fez uma proposta muito interessante.
eu recebi o convite para desenvolver no Serviço Brasileiro o primeiro serviço de monitoração da estação. Como monitor da rádio, nós desenvolvemos um plano de trabalho onde a Rádio Central de Moscou recebia as cartas dos ouvintes direto em Brasília e automaticamente estes ouvintes recebiam os boletins de horários das transmissões. Ouvimos a primeira parte da entrevista com Denis Zogby aqui para o programa Encontro DX, entrevista que foi feita pelo Ulisses Galetti. Na semana que vem teremos a segunda parte. E como apresentamos uma síntese do que ocorreu no ano de 2020 nas ondas curtas, vamos encerrar citando alguns dos grandes nomes da música internacional que partiram em 2020. O primeiro é o cantor Kenny Rogers, cantor de música country, muito conhecido no Brasil. Também faleceu em 2020 o grande Trini Lopes, que ficou muito conhecido no Brasil cantando a música La Bamba. Outro falecido também da música internacional foi o Little Richard, cantor, compositor e pianista, um dos mestres do rock and roll. E os comunicadores do rádio internacional que nos deixaram, alguns vítimas do Covid, citamos Jacob Borenstein, que faleceu em abril de 2020. Ficou muito conhecido pelos radioescutas, pelo seu trabalho no serviço brasileiro da Rádio Nederland. Quem conheceu o Jacob Borenstein na Rádio Nederland sabe como ele foi um homem muito importante nas transmissões para o Brasil. Outro que faleceu também em fevereiro de 2020 foi Niels Robert Lindquist. Ele foi funcionário do Departamento de Estado americano durante 30 anos e concluiu sua carreira como chefe da seção portuguesa da Voz América. Inclusive morou em São Paulo quando mais jovem, pois seu pai foi diplomata. Falava um português assim impecável, o Niels Robert Lindquist. Foi o último chefe do Serviço Brasileiro da Voz da América, serviço em português, inclusive durante o encerramento. E um dos grandes comunicadores da Voz da América, muito querido pelos brasileiros, faleceu agora bem no início do ano, foi no dia 2 de janeiro de 2021. É o Renato Bittencourt. A todos eles nós prestamos nossas homenagens e esperamos que em breve o mundo possa ficar livre dessa pandemia, que tirou do nosso convívio pessoas muito queridas. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós e o nosso Brasil. Encerramos então o programa Encontro DX, que teve na produção e apresentação esse amigo de vocês, Cassiano Alves Macedo. Montagens do programa a cargo do meu amigo Luiz Cláudio de Oliveira. Coordenação de programação da Rádio Aparecida, Edson de Oliveira. Direção-geral dos padres Inácio de Medeiros e Mauro Vilela. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida.